ficar na sombra. Faço o meu som, retira minha onda. Eu minha sereia, me largado na areia. E no calor do som e do sol que me bronzeia, a noite vem cheia. Ela era um homem heterossexual, né, a princípio, que gostava de mulheres. Agora ela é uma mulher trans que gosta de mulheres. Então ela é uma mulher. Ela é uma mulher culturalmente de gênero trans. A representação de gênero é essa. Ela quer ser reconhecida. A identidade dela é de gênero feminino. Eu quero me vestir como mulher e quero ter um corpo de mulher. O meu sexo era masculino e eu fiz a redesignação para o sexo feminino. E a minha sexualidade antes era heterossexual. Agora a minha sexualidade ela é lésbica. Então eu sou uma mulher trans lésbica. O homem trans que teve aqui, ele disse um homem trans heterossexual. Aí Sim. antes de ele fazer a antes de ele fazer esse processo, ele achava que ele considera ela uma lésbica, entendeu? Aí ele começou todo o processo de hormonização, aí hoje ele se considera um homem trans, heterossexual. Porque ele se relaciona com mulheres. Exatamente. Isso acontece e é muito comum. Então isso acontece nos dois pontos. A construção cultural que a gente tem em cima de gênero, sobre sexualidade e sexo, somos nós que produzimos. O gênero, então, ele vem estudar a cultura, esse processo de cultura, para poder denunciar alguns problemas que existem na estrutura da sociedade, de como ela vai se construir. Então, quem produz cultura? Exatamente. Redesignação. Isso, que antes tinha um outro nome e depois alterado. Não lembro qual outro nome agora. Quem produz cultura somos nós. Será que são todas as culturas? Está a resposta ali. Sim. Cultura de homens e mulheres, ou seja, os binários e também não binários. Heterossexualidade e homossexualidade. Masculinidade e feminilidade. As relações de poder imbricadas sobre elas. Quais são as relações de poder? Elas estão em processo desprivilegiado. Essa é uma relação de poder. Eu posso mandar nela. Ela tem que me obedecer. Até aquela questão do intersexo, quando a gente vê a sigla LGBTTI, o I é o intersexo. Aqui a gente entra com os binários e não binário. Quem é binário? Oi? Não. Os binários são essa dualidade, é o homem e a mulher. Os heterossexuais, os binários. Os não binários são aqueles que não se reconhecem por nenhum dos dois, por nenhuma das duas figuras, nem pelo gênero masculino e nem pelo gênero feminino. Eu sou não binário. Eu posso ter uma expressão de gênero, que é o meu comportamento, é o meu modo de ser. Eu posso me comportar como um homem, ou posso me comportar como mulher, posso me vestir como homem, ou posso me vestir como mulher, que é a expressão de gênero, que é o teu corpo. Então, o que é gênero? Não? Gênero, então, é a construção cultural que a gente tem sobre o termo, tanto em cima de gênero como sexualidade. E a ideologia de gênero, que a gente tanto escuta na política. O que é ideologia de gênero? Alguém? A ideologia de gênero, que a gente tanto tem uma luta aí, alguns políticos querem tirar a palavra gênero do processo de ensino
ensino-aprendizagem de todas as escolas, não permitindo com que essa palavra seja utilizada, né? Que é uma ignorância em não querer entender gênero. A ideologia de gênero é quando a gente define o que as pessoas serão. Eles querem dizer que, nesse processo de entender gênero, que a gente quer com que todos sejam homossexuais, ou todos sejam bissexuais. Não é. A gente tem uma ideologia de gênero hoje, que é heteronormativa. Das duas possibilidades, a gente não tem a terceira possibilidade. Essa é uma ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela existe, só que é na heterossexualidade. Por que devo entender gênero? Então, para possibilitar uma formação para a cidadania em direção ao combate ao sexismo e às discriminações de gênero, em prol da valorização da pluralidade cultural. Bom, aqui a gente entra na questão queer. Alguém já viu essa imagem? Foi bem polêmica. Ela é uma mulher trans, é transexual, e foi na parada da Universidade de São Paulo, de 2015, causou um alvoroço por conta da representação religiosa que tem no crucifixo, e ela representa aqui todas aquelas pessoas que são demonizadas, né, que não têm o direito, que vivem abaixo da linha de questão de ter o direito de ir para a escola, de ser bem tratado, de ter educação, de poder trabalhar. Geralmente uma mulher trans, quando ela vai trabalhar nas ruas, sendo prostituta, entre outros. Essas pessoas vivem abaixo da linha do que aquilo que a gente chama de bem-estar social. E queer. O que é queer? O que é queer? Alguém gostaria de... Não? Queer, ele significa... Primeiro, ele é uma palavra pejorativa. Ele não era algo bom. Tipo... Quais são os xingamentos que vocês escutam aí sobre homossexuais? Vamos lá. Viado. Bicha. Baitola. Oi? Boiola. Mais o quê? Sapatão. Caminhoneira. Machorra. Mais o quê? Alguma outra palavra? Queer. É isso. São essas palavras. O queer é esse xingamento. Só que não é um sapatão. Vai lá, seu sapatão. Seu viado. É um xingamento. Isso é queer. Queer é como a sociedade nos enxerga. A sociedade me enxerga como viado, como baitola. Exatamente isso. E queer é exatamente isso. Queer existe a partir do momento que os gays começam a lutar por essa questão de direitos. Então esse processo começa lá em 1930, 1920, clandestinamente, onde as populações são maiores, então a figura do homossexual é mais presente na sociedade e começa a incomodar, porque essas pessoas estão pedindo por direito. E antes elas não tinham direito. Eles querem o mesmo direito como o heterossexual. Querem o direito de casar, querem o direito de ter uma família, querem o direito de ter a aposentadoria lá do marido que está trabalhando, quando ele falecer, e entre outros. Então a gente quer isso também, e não temos. E queer são essas palavras, é a palavra pejorativa. Pode passar. A teoria queer, existem alguns teóricos que vêm tratar a palavra queer, falando, porque a palavra queer ela já existia antes dos estudos da Judith Butler, de 1980.
perfeita. Ok, realmente, existe. A teoria queer, ela foi inventada por ela. Ela utilizou a palavra por isso. Porém, existe ali uma transição da palavra, da palavra queer, que foi de 80 para 90. Ué, a sociedade me enxerga como viado. Eu não gosto. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Se a sociedade... Se eu não gosto de ser chamado de viado, e a sociedade me chama, e eu não tenho como mudar isso. Oi? Não? Eu tenho que transformar isso. Eu tenho que ressignificar a palavra. Então, uma palavra que era pejorativa, eu transformo essa palavra em algo positivo, do qual eu vou me orgulhar. Então, em 1990, na Parada da Diversidade de Nova York, durante a manifestação, trouxeram um panfleto para distribuir. Estava escrito no panfleto: queer, leiam isto, sobre o termo gay. O que significa gay? Em inglês. Agora em português, tradução literal. Oi? Feliz, alegre. E lá nesse panfleto gigante, eu fiz um recorte. Na tradução diz o seguinte. Não lembro exatamente. Deixa eu pegar aqui. Olha só. O termo gay é ótimo. Ele tem seu lugar. Mas muitas lésbicas e homens gays acordam de manhã se sentindo enojados. Não gays. Que também significa em inglês alegre, feliz. Por isso, escolhemos nos chamar de queer. Usar queer é a forma de nos lembrarmos como somos percebidos pelo resto do mundo. Então o mundo nos percebe como viado, sapatão, lésbica, cabaneira, tudo isso. Eu quero ser isso. Essa é a minha identidade. Eu quero ser reconhecido por isso. Então, houve um processo de ressignificação da palavra, onde ela era negativa e agora ela é positiva. Onde os gays hoje em dia se chamam um ou outro de viado, vem cá, sapatão. De uma maneira carinhosa, entre eles, dentro do grupo. É uma questão positiva. Antes, mesmo que um homossexual chamasse o outro de viado, eles não gostavam. Então, era pejorativo, a gente se sentia mal. E agora a gente entra na questão da teoria queer, que é a questão da heteronormatividade compulsória na sociedade. Em questão de masculinidade e feminidade. A teoria, o queer é homossexual. A teoria queer, ela vai colocar o dedo na ferida da heteronormatividade como a única possibilidade de vida. Aquilo que a gente conversou antes sobre nascer e ser homem, sobre nascer e ser mulher, mas um homem masculino e um homem masculino e uma mulher feminina. A teoria queer, ela vem trazer que os dois polos, tanto um polo quanto o outro, ele tem os dois polos. Eu como homem posso ser masculino e feminino, e ela como mulher pode ser masculina e feminina. Então ela vem trazer uma possibilidade de liberdade dessa questão heteronormativa, onde eu, como homossexual, posso ser afeminado, eu como homossexual posso ser masculinizado, eu como homossexual posso ser o que eu quiser, e não somente masculino ou feminino. Essa grande questão da teoria queer, ela é tão perturbadora, porque ela vem apontar dentro dos próprios grupos de homossexuais, porque o preconceito também existe dentro dos grupos de homossexuais. É aquela coisa assim, ó. Quem tem amigo gay aqui? Bastante, né? Todo mundo.
Como que é esse amigo gay? Ele é afeminado? Ele sofre preconceito, né? Os que não são afeminados sofrem preconceito? Muito preconceito? Mais que menos. Por quê que eles sofrem menos preconceito? Porque não aparenta ser gay. É aquela relação assim, ó. Ele tá aqui, mas ele é viado, mas ele parece homem, ele parece hétero. Não me incomoda. O ser afeminado, por toda essa questão cultural ligada à mulher, porque a mulher não tem direitos, então ser afeminado não é legal porque mulher não é ser legal. Ser mulher não é legal na sociedade. Então é uma desconstrução dessa questão da figura feminina em ser empoderada. E o objetivo da teoria queer é um tópico. O que é um tópico? O que é uma utopia? Alguém sabe? O que é uma utopia? Utopia é algo que nunca acaba. Eu dou um passo aqui, aumento um passo lá na frente. Eu dou um passo aqui, aumento um passo lá na frente. Eu dou um passo aqui, aumento um passo lá na frente. O ponto de chegada, o ponto de partida é esse. Eu tenho um ponto de chegada. Porém, a partir do momento que eu dou um passo, fica mais distante. Então, a teoria queer que vem atacar a normalização, essa naturalização das coisas dentro da sociedade, essas representações, o que acontece? A partir do momento que o homossexual tem a garantia de um direito, ele vai querer outro. E aquilo vai se tornar natural. Se aquilo se tornar natural, a teoria queer não quer. Ela quer desnaturalizar as situações. Ela quer desestabilizar a sociedade. Ela quer desconstruir essa questão da estrutura social. Se ser heterossexual é normal e é natural e é aceito, eu não quero. Eu quero que todos sejam naturais e aceitos. Queer é tudo isso. Estranho, raro, esquisito. Queer é também o sujeito da sexualidade desviante. Homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drag, é o excêntrico que não deseja ser integrado e muito menos tolerado. Queer é um jeito de pensar, de ser, que não aspira o centro e nem quer como referência. Um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, o entre lugares, o indecidível, queer, corpo estranho, incomoda, perturba, provoca e fascina. Essa frase, ele não aspira o centro. Qual que é o centro da nossa sociedade hoje? Quem na sociedade hoje tem direitos é o centro. O homem ainda é detentor de todo poder. Mas não somente o homem. Ele ataca o queer, ele ataca o quê? A heteronormatividade. Então, o centro para o queer é a heteronormatividade. Se a heteronormatividade é legal, ela também não pode ser somente o centro. A gente quer derrubar ela e estar no mesmo patamar. Porém, a gente não quer instaurar um projeto de vida a ser seguido. A gente quer que as pessoas nasçam e possam escolher o que querem fazer. Bom, deixo uma mensagem para vocês de Gadotti, onde diz o seguinte: a beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade. Depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar. Bom, gostaria de agradecer a todos. Querem fazer algumas perguntas sobre sexualidade, gênero, sexo, ou sobre estudos de gênero, teoria queer. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
que assim, ó, gente, qual o problema de ler tanto sobre isso? A gente acha que os estudos são tão naturais que as pessoas já sabem sobre o assunto. Então, de tanto que a gente lê sobre isso, é natural conhecer o assunto. É como se as outras pessoas já soubessem desse assunto. E a gente espera que o outro saiba o mesmo conhecimento que eu sei, porque eu pesquiso. Mas isso é ignorância minha também. E essa questão da homossexualidade, dessa transformação da questão dos termos homossexuais dentro da sociedade, é algo muito lento. Porque a gente tem uma palestra hoje, só que vocês não vão sair daqui conscientizados do que é gênero, do que é sexualidade, do que é ser homossexual. Vocês só vão se conscientizar se vocês procurarem saber o que é. Não vai ser um palestrante aqui na frente que vai fazer com que vocês mudem o comportamento de vocês. Vai ser a vontade própria de querer mudar, de querer questionar esses papéis. Então, a gente não transforma ninguém. Eu aqui na frente não vou conseguir transformar o seu pensamento. Se eu sou homofóbico, não vai ser com uma palestra, não vai ser com alguém que é desprivilegiado em sociedade, que eu vou me sentir no dever de que com essa pessoa tenha privilégios, os mesmos privilégios que eu. Não quero. Eu quero que ela esteja abaixo mesmo. Eu quero ter direito. Não quero que tenha mais gente procurando por emprego. Eu não quero mais gente dentro das escolas. Eu não quero que meu filho conheça a diversidade. É isso. Então tá, pessoal, muito obrigada. Na câmera fixa. Quase que eu derrubei. Quase, feio, quase. Mais um soldado. Ai, eu ganhei a lista. Tá gravando, tá? Vamos se ajeitar, sentar. Coisa de... Então, hoje nós temos aqui o Leonardo Oliveira, que veio trazer uma outra temática que vocês não viram na segunda-feira. Não sei se todos participaram na segunda. Alguns participaram ontem da performance artística com a O'Hara, né? Gostaram, foi sucesso, né? E hoje ele está trazendo, né, cultura, gênero e teoria queer. Sim? Queer. Nem eu sabia o que era. E vou aprender agora com vocês o que é essa teoria queer, né? Então vamos, da mesma forma que vocês seguiram, o mesmo comportamento, né? A mesma atitude de segunda, de ontem, comportamento, né? Em relação ao respeito, ao palestrante, à pessoa que se dispôs a vir até aqui na escola, fazer isso de forma voluntária. Eu acho que também com muito carinho para trazer esse tema, essa temática que está trazendo a Semana da Diversidade aqui para a escola, tá ok? Aí tu vai abrir um momento para perguntas, né? Eu não sei se eles podem fazer intervenções durante a palestra. O que tu acha? Seja melhor que me interrompam, né? Quando estou falando, tirando a dúvida. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, só levanta o braço e faz a pergunta, tá? Ok? Boa palestra para vocês. Bom dia. Alô. Todos conseguem escutar? Não. Pessoal, meu nome é Leonardo Oliveira, como a Regina já me apresentou. Eu venho representando o GEIPA, que é um grupo de pesquisa e extensão da Faculdade Municipal de Palhoça. Não é um grupo que pertence à faculdade, é um grupo extra. Ele está ligado a ele apenas. O GEIPA, ele trabalha com gênero e empoderamento da mulher em Palhoça. Então, as pessoas podem se inscrever para poder participar desse grupo de extensão. Ele é aberto à comunidade. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cultura, gênero e teoria queer. Alguém
SAP já escutou essa palavra antes, pesquisador, essa semana? Não? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre teoria queer. Só que para poder entender a teoria queer, eu preciso que vocês entendam um pouquinho sobre cultura e sobre essa relação de gênero, como que gênero surge na sociedade e como que se dá esse processo de cultura dentro da nossa sociedade. Para a gente poder entender aonde que acontece esse estudo, o meu estudo acadêmico em área de gênero é na área de na sociedade ocidental. Então a gente precisa se situar Ocidente e Oriente. Os estudos de gênero nessa perspectiva é na região, nesse perímetro do Ocidente. Eu trago a imagem de Martin. Ele é um artista. Ele não se considera um artista. As imagens são do Facebook. Ele faz essas imagens, ele produz essas imagens no tempo ocioso dele. Ele traz um retrato da sociedade atual, uma crítica ácida à nossa sociedade, que vem de encontro com que a gente chega a entender a teoria queer. Então a gente tem ali uma massa de pessoas caminhando em uma direção e uma pessoa que está em direção contrária. E é exatamente esta pessoa que a gente vai conversar hoje. Sim, eu tomo muita água durante o dia. Eu tomo muito durante o dia. Pessoal, eu sou graduado em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Municipal de Palhoça. Atualmente eu trabalho como professor em São José de prática de leitura e escrita. E me interesso muito pelas pesquisas na área de socioculturais. Meu título de defesa foi Oposições de Gênero no Cotidiano Escolar. É onde entra a questão da teoria queer, a oposição. Quem são os opositores? Os modelos normativos, socioculturalmente construídos e as perspectivas de formação docente. Depois, esse foi em 2017, e eu tenho outro título, que foram os conceitos de gênero e sexualidade na docência. Foi uma educação antissexista e valorizadora da diversidade. Ambos foram orientados pela Juliane Odilino, a pessoa no qual foi convidada para fazer essa palestra, porém ela não pôde estar presente, então ela me convidou para conversar um pouquinho com vocês sobre a temática. Pode passar. Bom, então, para a gente poder entender um pouquinho sobre o gênero, como que surge o gênero na nossa sociedade, nessa questão da sociedade ocidental. Eu trago alguns marcos, que são o movimento pela libertação homossexual e o feminismo, onde surgem os conceitos de gênero, porém o gênero antecede essas pesquisas, o registro dessas pesquisas. Para poder começar, vou fazer a leitura de um parágrafo, para a gente poder situar em temporalidade quando que vai começar essa parte do estudo de gênero. Bem breve. O descobrimento do Brasil, em 1500, por Portugal, segundo o Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região São Paulo, afirma que, com a colonização, a Casa Grande escravizava e violentava homens e mulheres negros. Esta afirma ainda que as relações de gênero no Brasil iniciam num contexto violento, onde o homem branco brutalizava as índias negras e as próprias órfãs brancas enviadas pela metrópole para casar e formar famílias. Assim, as mulheres índias, negras, nativas ou africanas não eram vistas socialmente como humanas. Tudo ocorria de forma rígida, por meio de uma moral religiosa que permitia tais violências contra mulheres e homossexuais. O desejo por moralização era exclusivamente da Igreja e estava preocupada com o excesso de volúpia e sexualidade desenfreada dos portugueses, de modo que as mulheres eram tidas exclusivamente como reprodutoras, ou seja,
um útero a serviço da sociedade. Aponta Azevedo que estas mulheres compõem a categoria da terceira mulher, que surgiria a partir desta concepção cultural feminina, o molde genitivo da mulher brasileira, pendurado por mais de 300 anos. Esse período onde a gente tem essa classificação da terceira mulher, é a mulher que não é considerada como ser humano, ela é considerada como um animal. Então ela está a serviço da sociedade como um serviço, ela está lá para servir o homem branco, no caso as mulheres negras, e a partir disso, dessa contextualização, a gente vai começar a entender as relações de gênero, onde o homem está como a parte central, ele fica acima e ele que manda. Tudo isso era feito com o ok da igreja, ela estava lá permitindo e tudo acontecia como se nada fosse nada. E era legal fazer isso na época. Os marcos de gênero, né? Ele começa com a primeira onda do feminismo, em 1850. O marco desse feminismo foi para as mulheres poderem ter o direito de votar. A princípio elas não tinham esse direito ao voto antes disso, então foi feito, elas se reuniram e a partir desse período onde elas se reuniram para poder ter o direito ao voto, e foram conhecidas como as sufragistas, elas conseguiram esse direito em 1912, 1919, e não eram todas as mulheres ainda que conseguiam votar, eram somente as mulheres acima de 30 anos. Esse foi o primeiro marco do movimento feminista. Depois, com a segunda onda, em 1960, a gente tem as mulheres lutando por direito em vagas em creches, para que elas pudessem trabalhar. A partir disso, a gente tem a Revolução Industrial, que é 1850, 1800 e... Tem algum professor de história aqui? Não? Mas foi 1870. 1870 também. Onde eles procuraram as mulheres com essa questão de trabalhar, elas queriam o direito de trabalhar e queriam as creches vagas para poder trabalhar e ter o direito também ao trabalho igual aos homens. E clandestinamente, nesse período, começa essa questão do movimento pela libertação homossexual. E começa de maneira clandestina neste período. Por quê? A gente tem uma certa demonização da figura homossexual nesse período, porque em 1980 e 75 surge uma epidemia na sociedade. Alguém lembra de qual é essa epidemia? Estudaram? Não? A AIDS. A AIDS ela aparece nesse período de 1980. E a sociedade, para poder demonizar a figura do homossexual, até porque não é um padrão aceito na sociedade, ele tende a colocar a culpa dessa transmissão da AIDS, do HIV, para a figura homossexual. Então, em 1975, os jornais do Brasil, eles colocam, em São Paulo, no caso da Folha, ela publicou exatamente com essas palavras: a peste gay chega no Brasil. E com isso começa um processo de cultura, de demonização da figura do homossexual na sociedade. Não que isso não existisse antigamente, porém existia um período anterior ao período da AIDS que existia uma reestruturação dessa figura para que ele fosse reconhecido como pessoas, né? E também de um processo de luta por direitos e igualdade em todos os sentidos, político, cultural e social. E então, com esse problema da AIDS na sociedade, onde os jornais colocaram essa demonização dessa figura, os homossexuais começaram a se reunir, porque começaram a se questionar assim: por que a AIDS é minha culpa se todos estão com AIDS, né?
não são somente os homossexuais. Então, nesse período começaram a questionar essa questão e descobriram, por meio de pesquisas, que de 5 pessoas com AIDS, 3 eram heterossexuais, sendo que 2 eram homossexuais. Então, 75% das pessoas, a maioria, eram heterossexuais e tinham a AIDS, e o problema da AIDS ficou somente para o homossexual nesse período. Com esse movimento clandestino dos homossexuais, por uma questão de política pública, em 1990, junto com o feminismo nesse período, ele começou a questionar os papéis, né? Por que que eu, como mulher, não posso trabalhar como um homem? Por que que eu não posso ter o mesmo direito do homem? Por que que eu não posso sair de casa e ter um emprego e voltar para casa, ter a minha independência? Então elas começaram a questionar essa representação de papel, onde a mulher, quando ela nasce, no caso, ela já tem predestinado já no nascimento essa questão da... Gente, eu estou muito nervoso. Dá para perceber? Então, nesse período, onde a mulher ela começa a questionar esses papéis, ela entra com uma força para realmente ter esse direito, igual ao homem, de poder trabalhar, de poder ter um laço com o emprego, e não somente o serviço dentro de casa, que é o serviço doméstico. Geralmente a mulher ela é criada para isso, para ser dócil, para ser educada. A mulher, quando nasce, ela não é inteligente. Quem é inteligente é o homem. Né? Nunca ninguém faz um elogio para a mulher que ela é inteligente, e sim que ela é bonita. Essa é a realidade que a gente tem nesse período e ainda atualmente. A mulher, ela não tem esse elogio da questão do ser inteligente, de poder ser uma super-heroína nesse sentido. Então ela queria essas mesmas representações também de direitos. Isso era uma ideia nesse período de 1960 e 70. Em 1990, junto com a homossexualidade e o movimento pela diversidade, os homossexuais começaram a lutar pelos direitos por conta desse processo de demonização por conta da AIDS, para poder ter os mesmos direitos, serem reconhecidos como pessoas, que antes não acontecia. Então foi uma luta de força política nesse período, e as mulheres nesse período elas começaram a querer que esses direitos fossem reconhecidos por lei. Antes elas só questionavam essa questão do direito. A partir daí ela passa a querer que isso seja garantido lá na lei, lá na Constituição, que não era garantido. Então, para ela poder trabalhar, ela precisava ter a garantia que o filho dela estivesse na escola. Antes não era. Então, a partir daí, ela começa a ter direito nessa questão da equidade para poder chegar numa igualdade. E a terceira onda, não menos importante, a quarta onda, desculpa. A quarta onda, em 2016, ela acontece na Argentina, quando uma menina de 16 anos foi drogada em uma festa e estupraram ela e fizeram um processo de empalamento, que aconteceu na época da ditadura, para poder torturar os presos. Né? Empalamento, alguém sabe o que é? O empalamento é quando introduzem no ânus da pessoa ou na vagina aqueles negócios de ar e jogam lá para dentro. E assim a pessoa morre. Então isso foi conhecido como movimento, a quarta onda do feminismo, que entrou na sociedade conhecido como Nenhuma de Nós a Menos, que é algo muito problemático. E bom, no caso, para poder denunciar essa questão do estupro que acontece na nossa sociedade nos dias atuais e sempre ocorreu. Uma questão de denúncia.
E aqui eu trago 3 frases, né? Que é o você será, você é, eu quero ser e eu sou. Qual é a relação com o feminismo que essas frases têm? Alguém? Em questão de história agora. Você será, você é. Se eu chegar para você e disser assim, você será a dona de casa. E você não tem outra escolha. Vai ser bom? Você não tem outra escolha. Você nasceu para ser dona de casa. E você? Não? Então a gente tem essa questão estrutural da sociedade, onde a sociedade ela define que a mulher ela vai nascer para isso e o homem vai nascer para aquilo. E você não tem outra escolha. É somente essa. É uma escolha para o homem e uma escolha para a mulher. Agora, com o feminismo, essa questão da escolha, a partir do momento que uma menina, uma mulher, ela pode escolher: eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ser dona de casa. O eu quero é feminista. Bom, passando essa questão histórica da contextualização para a gente poder entender, a gente começa a conversar agora um pouquinho sobre gênero, sexualidade e sexo. Eu coloquei esse slide só para fazer uma pergunta para que vocês possam pensar, na verdade. Somos um. Cada um de nós somos um. Todos esses 3 pertencem ao nosso corpo. Você deve pensar essas 3 palavras de forma única, onde elas se relacionam entre si, ou de forma fragmentada, dentro de caixas. O sexo fica em uma caixa, o gênero fica em uma caixa, e a sexualidade fica em outra caixa. E a gente pensar essas 3 palavras distintivamente. Vocês pensam um pouquinho nisso, e depois a gente volta a conversar, enquanto eu continuo conversando sobre a questão cultural. Bom, a viagem. A viagem é uma metáfora. A metáfora da viagem é... O que a gente precisa para fazer uma viagem? Oi? Dinheiro, mais o quê? Transporte, mais o quê? Vontade, mais o quê? Antes disso tudo, o que é isso? O que se chama esse ter dinheiro, a vontade, o transporte? O planejamento. A viagem, ela precisa de um planejamento. E a gente tem um ponto de partida. O ponto de partida geralmente é o 0. Para quem nasce, é o 0. Para quem planejou sua viagem? Vocês nasceram aqui nos anos 2000? Então vocês já são de uma geração onde os pais de vocês provavelmente planejaram o nascimento de vocês. Quem foi planejado? Ninguém? Duas foram planejadas. 3. Bom, pessoal, a gente tem essa questão do planejamento, né? Do nascimento de vocês. Agora deixa eu fazer uma coisa. Quem levantou a mão gostaria de responder uma pergunta que eu vou fazer agora? Você. O que os seus pais sonham para você? Eles falaram? Carreira, dinheiro. Então, ela já é de uma geração onde os pais dela pensam para ela melhor, para que ela tenha uma carreira, para que ela possa trabalhar. Antes dessa geração, ali, naquele processo histórico, a mulher, ela iria nascer, iria ser dona de casa. Ela iria nascer, iria ter um marido. Ela iria nascer para cuidar do marido. Ela iria nascer para cuidar dos filhos, para limpar a casa, para lavar as roupas.
esse era o destino da mulher neste período, antes do processo de feminismo e da questão dos movimentos homossexuais. Eu trago aqui 3 perguntas, né? A idealização do caminho, que é esse projeto de vida, onde os pais de vocês pensam melhor para vocês. Eles querem o melhor para vocês. Só que eles só pensam 2 possibilidades. Primeiro, antes de vocês nascerem, o que os pais de vocês fazem? Por exemplo, se alguém que planeja ter filhos, né? Qual é a primeira coisa que você vai querer quando engravidar? Tanto o homem quanto as mulheres. Os 2 podem responder. O que você vai querer saber da criança? Qual vai ser a primeira coisa? O gênero da criança. Se é homem, se é mulher. O sexo, né? Eu vou querer saber a marca biológica dessa criança. Para poder o quê? O que eu vou querer depois disso? Comprar o quê? A roupa. Se eu sei que o meu filho, né, é homem, eu vou comprar o quê? Azul. E se for menina? Rosa. São 2, né? É exatamente isso. Essa é a idealização de um caminho, onde os pais de vocês, não somente os pais, porque isso é um processo cultural, a sociedade, ela pensa assim. A sociedade, ela vai se estruturar desta forma. E a dualidade é exatamente isso. A gente tem as 2 possibilidades, somente a de homem e a de mulher. Não existe uma outra possibilidade. Só que a ciência, ela prova o contrário. Os grupos privilegiados. Eu sou privilegiado? Vocês são privilegiados? Por exemplo, nesse processo de até 1960, se eu pensar uma voluntária, nós estamos no mesmo patamar, certo? Antes disso, você estava aqui embaixo, vai. Obrigado. Ela está aqui embaixo. Ela quer subir aqui. E ela foi lá lutar para isso. Primeiro, com as sufragistas, para ter direito ao voto. Somente o voto, mais nada. Depois, ela não buscava só do voto. Ela queria mais. Porque a partir do voto, ela poderia ter representantes políticos dela lá, para lutar por ela. Só que na sociedade não é assim. O processo é lento de transformação. Então, ela precisa de mais pessoas que pensem como ela. E ela quer subir aqui porque ela ser igual ao homem. Só que ela não conseguiu ir. As meninas não conseguiram ir. É um processo, a cultura, essa questão de gênero, ela pensa essa transformação, essa remodelação da sociedade para 100 anos. Então a gente tem uma transformação dessa sociedade onde ela pode conseguir a cultura dela e esse direito de ser parecida ou ter os mesmos direitos através de políticas públicas somente daqui a 100 anos. Por enquanto você é desprivilegiado. Você pode citar. Obrigado. Então, aqui a gente já conversou sobre um pouquinho sobre as correntes que ligam nossos corpos, né? Que são as representações de gênero, que ligam o homem e a mulher, o homem ligado à representação do trabalho, a mulher ligada à representação das tarefas domésticas. E somente a possibilidade de uma relação de 2, onde 2 são opostos um ao outro, um homem e uma mulher. Pode ir para frente. Tem imagem? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma figura masculina ligada ao computador, ao trabalho.
e a figura feminina ligada às tarefas domésticas, né? Tem ali a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado, o rodo, enfim. Uma chapinha lá. Uma chapinha. Essa reprodução da questão de beleza é muito interessante também, porque a mulher, além de ser a dona de casa, ela tem que estar bonita na hora que o homem chega. Então tudo isso é uma representação de cultura, é uma construção de cultura. Pode. Pensaram na questão de gênero, sexualidade e sexo? O que me respondem? Elas são uma coisa só ou elas são coisas distintas? Por quê? É um fator biológico. Então a gente tem gênero, sexualidade e sexo. O gênero é uma construção cultural. As pessoas constroem o gênero por meio de representações, onde a representação do sexo do gênero feminino é o rosa, a representação do sexo masculino é o azul, a representação do sexo masculino é a força e do sexo feminino é a delicadeza, e assim por diante. Então, na questão do gênero, é uma construção cultural, não diferente da sexualidade. A sexualidade, quando a gente, como ela falou, é a parte afetiva, por quem a gente se interessa, onde vai se definir como heterossexual, homossexual e assim por diante. E o sexo, a gente tem as três possibilidades, né? Que são o sexo masculino, o feminino e o intersexo. São as pessoas que eram chamadas de hermafroditas. Intersexo? Vocês viram a sigla? Hermafrodita. Essa nomenclatura ela mudou do hermafrodita, né? Que era considerado, que é uma questão da biologia, né? Onde os animais conseguem fazer a reprodução ali pelo mesmo sexo e tudo mais. E o intersexo é a pessoa que nasce com os dois sexos, tanto com o pênis quanto com a vagina. Aqui. Ela tem uma opção de ficar com os sexos. Então, a pergunta dela. Ela tem a opção de ficar somente com sexo? Na verdade, até o ano passado, não existia nenhuma lei que regulamentasse isso. Então a gente tem uma sociedade que, a partir do planejamento da sua família, os dois queriam homem. Qual vai ser o sexo dessa criança se ela nasceu intersexo? A construção de gênero dela pode ter sido feminino e os pais escolheram com que ela fosse masculino. Então onde a gente começa a pensar nas caixas. Voltando àquele slide, eu me lembrei de uma situação que ocorreu. Vocês tiveram alguma conversa com mulher trans? Não, o Fernando não pôde vir. Ontem à noite a gente teve uma mulher trans e na segunda tarde a gente teve um homem trans. Só que nenhum dos dois puderam vir de manhã para eles conhecerem. Entendi. Quando eu perguntei para vocês das caixas, né, de fixar as caixas, uma vez uma menina me perguntou, a gente estava jantando, e ela assim, tá, eu não consigo entender. Cara, o homem nasceu, tem lá o seu órgão genital perfeito, que Deus deu para ele, e ele gosta de mulheres, ele seria um heterossexual. Se eu nasci homem, tenho um órgão genital masculino, e eu gosto de mulheres, eu sou heterossexual. Só que eu não me sinto bem com a representação de gênero. Eu me olho no espelho e a minha representação de gênero não é aquilo que eu tenho na minha cabeça. Eu não gosto de me ver como homem. Eu não gosto disso daqui. Eu preciso tirar isso daqui. Então eu vou fazer o processo de redesignação sexual, onde eu faço a cirurgia e
e me transformo em uma mulher trans. Só que daí, ela é uma mulher trans.